Começar agora a próxima questão, uma questão de análise combinatória. Determine o número de anagramas possíveis a partir da palavra Pinóquio, de tal maneira que as consoantes sejam mantidas em suas posições originais. E aqui a questão das alternativas. Só lembrando que nesse formato aqui é a mesma coisa que dessa forma. A gente vai entender o que significa isso. Primeiramente, vamos definir o que é um anagrama. Um anagrama são todas as palavras ou formas que se pode reorganizar uma palavra. Então, por exemplo, vamos pegar como exemplo a palavra paz. A gente pode escrever a palavra paz assim, mas também a gente pode mudar as letras de posição. A gente pode escrever PZA. E PZA é um anagrama da palavra paz. A gente também pode escrever ZPA. Um outro anagrama, ZAP, ZAP, AZP e APZ. Então, a gente aqui tem 6 anagramas da palavra paz. Lembrando que a palavra paz conta como anagrama dela mesma. Só que você não precisa fazer todos os anagramas para descobrir a quantidade deles. Para isso, a gente tem um método mais fácil. Qual que é esse método? Você vai pegar a quantidade de letras da palavra. Então, a palavra paz tem 3 letras. E você vai começar a multiplicar o número de letras pelo número anterior até chegar em 1. Vamos pegar como exemplo. 3 vezes 2 vezes 1. Isso aqui é igual a 6. 6 é a quantidade de anagrama da palavra paz, porque ela tem 3 letras. Já uma palavra com 4 letras, por exemplo, mesa, o cálculo da quantidade de anagramas é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, porque a palavra mesa tem 4 letras. Isso aqui dá 24 anagramas. Se vocês quiserem, vocês podem reescrever a palavra mesa de ordem diferente, que vocês vão chegar a 24 palavras. 24 anagramas. Já com a palavra comida, tem 6 letras. Então, a quantidade de anagramas é igual a 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 720. Essa multiplicação de trás para frente, com o número anterior, a gente chama de fatorial. E o símbolo do fatorial é o ponto de exclamação. Ou seja, 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, a gente pode reescrever como 6 fatorial. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 é igual a 5 fatorial. E 4 fatorial é igual a 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E é por isso que esses números aqui estão com ponto de exclamação. Que significa que cada elemento desse tem essa multiplicação com o número anterior. Então, 5 fatorial é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Agora a gente vai calcular a quantidade de anagramas da palavra Pinóquio, que é a palavra da questão. O detalhe é que a palavra Pinóquio repete letras. Repete o I e repete o O. Quando a gente tem repetições de letras, a gente vai calcular a quantidade de anagramas do seguinte modo. A gente vai escrever a forma normal, ou seja, a gente vai calcular a quantidade de letras da palavra Pinóquio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E a gente vai colocar 8 fatorial. Como se não tivesse letras repetindo. Agora, a gente vai colocar uma divisão aqui, uma fração. E a gente vai dividir pela quantidade de vezes que repete uma letra. Então, vamos pegar a letra O, por exemplo. Ela repete 2 vezes. Então, a gente vai dividir por 2 fatorial.
Não é simplesmente 2, mas é o 2 fatorial. E o i também repete, então a gente vai colocar aqui embaixo também 2 fatorial, porque o i repete 2 vezes. Então, essa fração é a quantidade de anagramas da palavra Pinóquio. Esse resultado a gente encontra na letra D. Mas não é somente isso que a questão está pedindo. A questão está pedindo de tal maneira que as consoantes sejam mantidas em suas posições originais. O que isso quer dizer? Vamos exemplificar aqui. Vamos marcar agora quais são as consoantes. P é uma consoante, N é uma consoante, Q e acabou. Para a gente calcular a quantidade de anagramas de Pinóquio de modo que as consoantes sejam iguais, basta a gente basicamente fingir que essas letras não existem. Então vamos reescrever aqui só as vogais. I, O, U, I, O. E a gente vai calcular a quantidade de anagramas dessa palavra aqui, que vai ser igual à quantidade de letras, 1, 2, 3, 4, 5, que vai ser 5, fatorial, dividido pela quantidade de vezes que as letras repetem. Então a gente tem o I repetindo 2 vezes, 2 fatorial, e o O repetindo 2 vezes, 2 fatorial. Como a letra U não repete, então a gente não faz nada. E aqui a gente encontra o nosso gabarito. 5 fatorial sobre 2 fatorial, 2 fatorial, que é a letra A. Vamos fazer aqui embaixo mais um exemplo para vocês fixarem a ideia. Vamos pegar a palavra cadeira. A quantidade de anagramas da palavra cadeira vai ser igual à quantidade de letras da palavra, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 fatorial, dividido pela quantidade de vezes que as letras repetem. Então, a gente só tem repetindo aqui a letra A. Então, vai ser dividido por 2 fatorial. E essa aqui é a quantidade de anagramas. Se você quiser calcular, você vai fazer 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, dividido por 2 vezes 1. Vai ser esse resultado aqui. E se você quiser calcular a quantidade de anagramas da palavra cadeira, mantendo as consoantes fixadas nos lugares originais, como a questão que está pedindo para Pinóquio, basta você ignorar as consoantes. Então vamos riscar aqui as consoantes. Vai ficar a palavra A, E, I, A. Quantidade de anagramas igual a quantidade de letras, 1, 2, 3, 4, fatorial, dividido pela quantidade de vezes que as letras se repetem, que é 2 fatorial. Está aqui nosso resultado resumido, mas a gente também pode calcular. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, sobre 2 vezes 1, que é igual a 12. Então, 12 é a quantidade de anagramas da palavra cadeira, mantendo as consoantes nas posições originais.